Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual. Nesse momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que seja depositado o remédio necessário ao seu tratamento. Hoje vamos iniciar o nosso tratamento com a leitura de uma mensagem do livro Justiça Divina, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, com o título Doenças da Alma. A leitura faz uma análise das instruções contidas na primeira parte, capítulo 7, item 7, do livro O Céu e o Inferno, examinadas durante a reunião pública de estudo, ocorrida em 7 de agosto de 1961, na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, Minas Gerais, onde Emmanuel traça os seguintes comentários. Na forja moral, da luta em que temperas o caráter e purificas o sentimento, é possível, acredites, estejas sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostrem com a ficha de sanidade física. Entretanto, é preciso lembrar que as moléstias do espírito também se contam. O companheiro que te fala, aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina embraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe sorrindo, provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas. Surpreendeste amigos de olhos calmos e frases doces, dando-te a impressão de controle perfeito, que soubeste mais tarde estar encaminhando na direção da loucura. Enxergaste outros, promovendo festas e estadeando poder, a escorregarem logo após, no engodo da delinquência. É que as enfermidades do espírito atormentavam as forças da criatura, em processos de corrosão inacessíveis ao diagnóstico terrestre. Aqui, o egoísmo sombreia a visão. Ali, o ódio impessonia o cérebro. Acolá, o desespero materializa fantasmas. Adiante, o ciúme converte a palavra em açoite de morte. Não observes o semelhante pelo caleidoscópio das aparências. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios que reaparecem nas reencarnações regenerativas através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação obrigatória. Deixa assim que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz à conta da moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu, no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina. Compadece-te. Todos somos enfermos pedindo alta. Compadeçamo-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém, pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos,
compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma só. Que assim seja. Agora, após a leitura dessa comovente mensagem, vamos tranquilizar as nossas mentes, esquecendo por instantes as tribulações e dificuldades do nosso dia, e vamos nos unir em pensamento ao alto, fazendo a oração da serva cristã que nos cala a alma assim. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Que assim seja. Passemos agora para a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 16. A indulgência. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A indulgência. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para disfarçar, mas uma desculpa plausível, não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim, cuidando de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes,
nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticais o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupar com o que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência calma e corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Que assim seja. Agora, para darmos prosseguimento ao nosso tratamento, deitemo-nos numa posição confortável e deixemos que nossos braços descansem ao lado do corpo. Deixemos o nosso corpo e nossa mente se aquietarem, enquanto começamos a nos desligar deste dia. Vamos agora trazer a consciência para o nosso corpo, enquanto nos acomodamos e começamos a relaxar, nos desprendendo das tensões e preocupações do dia. Agora você que está nos ouvindo, feche os olhos e tire um momento só para perceber como é a sensação de parar tudo ao final do dia, deixando de lado as coisas que aconteceram e fazendo uma pausa nas atividades que ocupam a sua mente. Agora leve sua atenção para a respiração, conectando-se com o fluxo do ar. Com cada inspiração e expiração, sem tentar interferir no movimento da respiração, simplesmente aproveitando este momento de relaxamento, sentindo a respiração natural, enquanto o ar entra e sai do seu corpo. Respire naturalmente, deixando-se acolher tranquilamente pelo colchão que te sustenta. Relaxe. Nesse instante, visualize a imagem serena do Mestre Jesus entrando em seu quarto. A sua luz morna e suave penetra todo o ambiente, lhe dando a sensação de conforto e aconchego.
Ele se aproxima de você vagarosamente e te envolve num abraço de conforto e paz, com todo o amor. E você se entrega aos braços de Jesus. Ele revela baixinho as suas dores, dificuldades, seus problemas mais íntimos. Nesse momento, meu irmão, se abra para Jesus. Confesse a Ele as suas fraquezas. Ao lado de Jesus estão os trabalhadores da seara de amor e luz, que nesse momento irão fazer uma limpeza em todo o ambiente, retirando as energias nocivas, emanações prejudiciais, acolhendo e encaminhando para tratamento os nossos irmãos sofredores. Agora eles iniciam o tratamento em você. Lhe dão um passe magnético revigorante que percorre todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E agora, concentram as energias salutares na área mais sensível do seu corpo, naquela que reclama maior atenção e cuidado. Sinta a energia divina percorrer o seu corpo e inundar a sua mente, te tranquilizando e te trazendo paz. Respire profundamente. Aproveite este momento de comunhão divina. Apenas respire e relaxe. Se sentir sono, não resista. Pode dormir. Saboreie esse momento de descanso, sossego e de tratamento. Esse momento é só seu, dedicado a você e à sua melhoria física e emocional. Sinta a serenidade no seu corpo todo. Sinta a sensação de alívio e relaxamento por estar entregue aos cuidados de Jesus. Deixe que o descanso aconteça naturalmente e que essa música suave te envolva em vibrações de amor e paz.
E agora, chegando ao final do tratamento do dia de hoje, queremos te louvar, nosso Senhor Jesus, e agradecer a toda a equipe espiritual pelo tratamento realizado em nossos corpos, pela fluidificação de nossas águas e pelo clima de paz e harmonia em nossos lares. Te pedimos encarecidamente, Senhor, que nos ampare e nos sustente. Nos dê força e persistência para continuarmos nosso tratamento. Aumente a nossa fé e nos dê a oportunidade de provar a nossa submissão à Tua vontade. Nos dê coragem para olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos as mudanças necessárias para a nossa melhoria. Nos dê serenidade, nos conserve humildes e nos faça compreender que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao Teu reino. E também tolerância e paciência para resistirmos às dificuldades que surgirem nesse caminho. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, amigas, irmãos e irmãs de jornada, chegamos ao final de mais um momento de tratamento espiritual do Centro Espírita Morada Cristã. Que possamos continuar espalhando amor, luz, paz e praticando a caridade, porque, como sabemos, fora da caridade não há salvação. Foi muito bom estarmos juntos. Fiquem todos e todas com o amor do Pai. Nos vemos na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um abraço fraterno. Até sexta.